Saúde, povo de Deus, com gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17. Quem achou diz um amém. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17, diz: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Amém? Amém. Pode sentar-se dando glórias a Deus. Glória a Deus. Repete comigo assim, olha. Desistir é mais fácil. Desistir é mais fácil. Observe uma coisa, querido. A desistência, quando eu costumo dizer, o medo é a essência da desistência. Muitas pessoas, quando sentem medo ou está se sentindo incapaz, a primeira coisa que faz é desistir. Quando vão até mesmo para um concurso, seja o que for, a disputa, para a concorrência, o medo se manifesta e logo vem a desistência. Mas por quê? Desistir sempre foi mais fácil. A desistência sempre é fácil. Coloca a consciência sem capacitação dentro dos nossos corações, cauteriza a nossa consciência e o medo vem, e com o medo vem também a desistência. Porque a desistência ela é mais fácil. Tudo que a gente tem um medo de alguma competição se torna fácil quando entra a desistência, porque desistir é mais fácil. Observe quando Deus olha para o nosso patriarca Abraão, e Deus promete a Abraão e diz que a descendência de Abraão será como a areia da praia e como as estrelas do céu. Depois ele enfatiza a dizer que esse mesmo povo de Abraão, essa descendência de Abraão, essa geração de Abraão, iria ficar cativo, escravizado no meio de um povo desconhecido. Ora, agora Deus levanta Moisés, juntamente com seu irmão Arão, para libertar o povo do cativeiro, da escravidão, das garras de Faraó no Egito. Logo, Moisés e Arão começam a trabalhar com isso, e Deus faz, através da vida de Moisés, sinais e maravilhas na saída do povo do Egito. E há maravilha no meio do povo, e aí tira o povo da vida de escravidão do Egito, e o povo agora está a caminho da terra que Deus prometeu, da terra que mana leite e mel. Ora, para que você entenda, onde acabamos de ler, que Deus manda que Moisés leve o povo, e Moisés está levando o povo para um lado mais fácil, mais perto de chegar à terra prometida. Mas Deus olha, e Deus é bem enfático em dizer que não vai ali pela terra dos filisteus,
porque sabe que a terra dos filisteus é mais perto, mas mesmo assim o povo poderia ver a peleja, a guerra, e desistir e voltar. Por quê? A desistência é mais fácil. Em vez de guerrear, o melhor é desistir. E o povo volta e se depara com um mar vermelho. Com esse mar na frente, o povo começa a murmurar, porque olha para trás e que ele vê Faraó e seu exército. O medo no coração do povo, eles começam também a clamar a Deus. E quando vem Faraó, imagine o desespero. Aí, Deus diz a Moisés: por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. E o mar vermelho, ele se abre. Olha a maravilha de Deus. O mar se abrindo, e a Bíblia diz que o povo passou em terra seca. Isso eu estou deixando para você entender. Como a desistência ela é mais fácil. E Deus vai fazendo maravilha no meio do povo, passando pelo mar, chegando do outro lado. E começa Deus a fazer maravilha, colocando maná caindo do céu. Uns grãozinhos com gosto de pão de mel. Diz que eles tinham que amassar o grão todo e fazer pão. Diz que é uma maravilha. Sentem sede. E água sai da rocha. Moisés toca na rocha. Sai água. E Deus começa a trabalhar no meio desse povo poderosamente. De dia, nuvem espessa, à noite, coluna de fogo. A glória de Deus se manifestando no meio do povo. Todos contemplavam o poder de Deus. Contemplavam o poder de Deus. Mas mesmo assim, a fraqueza estava nele. As murmurações estavam neles. E a desistência, a vontade de desistir, sempre foi mais fácil. E Deus agora manda que Moisés separe 12 homens de cada tribo, maioral de cada tribo, para espiar a terra que ele prometeu aos filhos de Israel. É liberado este povo, esses homens, para espiar a terra. Designou Moisés: olha a terra, veja que terra é essa, como se a terra ela é magra, chegou, se a terra tem árvores. Como são os habitantes da terra? E as cidades como são? As cidades são fortificadas, são arraial, olha direitinho, depois vê as frutas. E se possível for, traz também a fruta, para que ele veja. E eles contemplaram tudo isso. A terra era uma maravilha. Verdadeiramente manava leite e mel. 40 dias levaram espiando esta terra. E eles voltam agora para Moisés, trazendo um cacho de uva, um ramo de uva, que 2 homens estavam levando esta uva para Moisés. E quando chega lá, Josué e Caleb começam a conversar, e alguns deles conversando, que a terra verdadeiramente mana leite e mel, e que Deus daria a eles aquela terra. Mas tinha homens lá, de grande estatura, também tinha gigantes, e eram muitos. Mas um deles toma voz e diz que aquela terra, a terra que consome os seus habitantes. Por quê? Sentiram medo e começaram a vir no coração deles as murmurações, em dizer que Deus tirou eles da terra do Egito, eles, suas esposas e seus filhos, para morrer à espada. E murmurações começam a surgir no meio deles.
Mas por que eles queriam agora voltar para o Egito? Porque melhor estar no Egito, na escravidão. Sabe por quê? Porque não queria lutar. Queria voltar para lá, porque o desistir sempre será mais fácil. Eles olharam, presta atenção nisso, olharam as estaturas dos homens que estavam lá, a grandeza daqueles homens, mas não olharam para trás para ver a glória do Deus de Israel que fazia naquela época e ainda faz até hoje. Olharam o tamanho daqueles homens, mas não prestaram atenção do tamanho do Deus que eles servem. Do tamanho do Deus que eles serviam, o Deus que fazia maravilha naquele lugar. O mar se abriu, coisas sobrenaturais Deus fez no meio daquele povo, e na hora deles entenderem que os homens eram grandes, mas o maior era o Deus qual ele servia. Ei, isso serve para mim e para você também. Antes de qualquer coisa, querido, presta atenção nisso. Entrega o caminho ao Senhor, entrega tuas coisas ao Senhor, encare, a guerra vai chegar, mas Deus disse que é contigo, se ele é contigo, tudo vai dar certo. Então somente não desista, não. Se Deus levantou você para vencer, Satanás não pode derrubar. Eu sempre digo, aquele que Deus levantou para vencer, aquele que Deus levantou para vencer, não pode perder a batalha com qualquer coisa, não. A não ser que falte nele fé e no coração dele surja a incredulidade e a consciência cauterizada. Mas se não tiver isso, tiver um posicionamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu quero dizer para vocês, a terra pode tremer, aconteça o que acontecer, Satanás pode se manifestar, ele é legião de anjos para te tocar. Eu quero dizer, além de você não ser tocado, não vai tirar de você a vitória, porque eu sempre digo, Deus quando levanta para vencer, nós somos mais que vencedores. Não adianta o diabo chorar, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Se ele nos chamou, é certeza da vitória. Tem certeza disso, é certeza da vitória. Não tem escapatória não, mas o desistir sempre vai ser mais fácil. Mas nós temos que entender uma coisa. Muitos tentaram e não conseguiram. Mas todos que conseguiram foi porque tentaram. Então, a tentativa tem que estar nos nossos corações. De dizer, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu vou contar para vocês, para que vocês entendam. Há um tempo atrás, eu era jovem. E eu jogava em um time de futebol amador. E havia um torneio, para que você entenda. Havia um torneio. Quem tomava responsável pelo time, ele enfatizou para mim em dizer que não iria mandar o time, porque algumas peças principais não estavam lá. O time estava desprovido daqueles homens que jogavam bola, os famosos boleiros, não quiseram ir. E ele disse, o time não vai porque as principais peças não estão aqui. E disse, eu não vou lá passar vergonha, eu não vou lá. E eu disse, agora se você quiser levar, você pode levar. E eu disse, eu levo. Eu era goleiro, queridos. Eu levo o time, não tem problema não. Peguei, catei aqueles menininhos assim e levei para lá. Irmãos, quando eu chego nesse torneio, começou a jogar, ganhamos a partida lá no final do torneio. O pior do time, que era goleiro, mas botaram para jogar na linha, o pior do time fez o gol. O pior do time fez o gol, que era eu. E eu digo para vocês uma coisa. Mas ganhamos, levamos a taça para casa e surpreendeu todo mundo com o time que eu levei. Agora eu quero dizer, por que eu estou dando esse testemunho? Para que você entenda. Que os nossos olhos veem o caminho da derrota. Mas os olhos de Deus não enxergam este caminho. Os nossos olhos detectam o caminho da derrota, o caminho da escassez de vitória. O caminho da dificuldade, a gente detecta logo. O caminho da fraqueza. O caminho de eu não vou conseguir.
O caminho está difícil. Não, eu vou desistir porque eu não vou conseguir. Esse concurso é muita gente inteligente, eu sou mediano. Eu não vou conseguir, não. É muita gente inteligente, eu não vou conseguir, portanto eu vou desistir. Tentar sempre, desistir jamais. Até porque você é servo de Deus e serva de Deus. Aquele que tem um compromisso com Deus não tem que se importar com o diabo fazendo careta, não. Não tem que se importar com o que irá acontecer. Você tem que se importar. É que tem um Deus que te guarda. Tem um Deus que peleja por você. E você não vai perder batalha. É o Deus do sobrenatural. É o Deus do impossível. E se Ele é o Deus do impossível, que eu sei que é, Ele vai fazer o impossível na tua vida. Ele vai fazer o impossível na minha vida. Eu tenho que crer nisso e marchar. Porque Ele é comigo. Glória a Ele, Entendimento, queridos. E ele diz em Isaías 43:12: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, ele não te queimará e minha chama arderá em ti. Observe que ele não disse se passar, quando passar. Mas observe que ele também diz, mas eu estarei contigo. Isaías 41:10 diz o quê? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu, Deus, te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É promessa. Não tenha medo do que está por ouvir, do que está por ouvir. Fica alicerçado com Ele. Não tenha medo do que cai à tua esquerda, ou que cai à tua direita. Só lembre que você não vai ser atingido. Muitos estão com medo dos acontecimentos, queridos, que estão por ouvir. Mas quando chega este medo para essas pessoas, eu quero dizer para vocês que o meu coração, eu busco fortalecimento, porque eu sei que tempos terríveis virão, mas eu sei também que mais terrível do que esse tempo é o Deus que eu sirvo, que é um Deus que é terrível e não vai me deixar perecer, não vai te deixar perecer. Ele é o Deus que vai nos conceder a vitória. Disso você pode ter certeza. Vai nos conceder a vitória, mesmo que tudo esteja correndo ao contrário, mas vai nos conceder a vitória. Lembra de Juízes capítulo 6? A história de Gideão. Quando Gideão, Deus viu que o povo de Israel fazia coisa que desagradara a ele. Deus colocou os filhos de Israel na mão dos midianitas durante 7 anos. 7 anos na mão dos midianitas. Ora, o sofrimento estava ali porque eles roubavam tudo do povo de Israel. Os animais, as plantações, eles pegavam, devastavam tudo. Estava Gideão malhando trigo no lagar. Eu creio com o coração triste estava. Um anjo do Senhor aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele começa a você ver nessa passagem, nós sentimos a tristeza de Gideão. Como é que tu diz que Deus é comigo? Se os midianitas destroem tudo que é nosso, e o que nossos pais falavam de Deus, dos livramentos, dos milagres, e hoje os midianitas tentam nos destruir. A passagem de Gideão fala desse tipo. E ele diz para Gideão que Gideão vai tirar o povo de Israel daquela situação, da mão dos midianitas. O que é que Gideão diz? Como farei isso? Se minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas observe que Gideão não disse não vou. Ele fez algumas coisas para Deus. Não é? Algumas provas que ele fez com Deus.
Mas ele permaneceu firme. Até que Deus agora leva Gideão para tirar o povo de Israel da mão dos midianitas e passa para Gideão 32 mil homens. Aí você vai entender quanto é bom perseverar. E o servo de Deus não pode desistir. Aquele que tem Deus na sua direção não pode desistir. O que é que Deus diz para Gideão? Deus é bem enfático em dizer, Gideão, que não com aqueles homens todos não, porque iam vencer e dizer que venceu com a força dos seus próprios braços. Não. Diga que os covardes, medrosos, que voltem. Voltaram 22 mil, ficaram 10 mil. Observe, 22 mil covardes. Por quê? O mais fácil é a desistência. A desistência te livra de situações e te leva à derrota. A desistência te livra de situações e te leva à frustração. Quando você poderia ter lutado que ia vencer porque Deus estava no controle, mas o medo, a essência da desistência, o medo, e conseguiu roubar de você o posicionamento para com Deus de Israel, minimizando o poder de Deus, porque Ele é todo poderoso, mas nós somos fracos, falhos e pecadores, e muitas das vezes minimizamos o poder de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, o nosso Deus, Ele é grande, o nosso Deus é poderoso, não devemos temer. E quando Gideão vai com apenas 10 mil homens, mesmo assim ele ia. Eu acho que no coração de Gideão está assim, não, 10 mil homens, mas se Deus está comigo, eu não vou temer, não, eu vou. E Deus diz, Gideão, desce lá as águas. Aquele que beber água como um cão, coloca a parte. Mas o que acontece? Apenas 300 homens bebeu como um cão, pegando água assim rapidamente com a mão, colocando na boca e ligado na esquerda, na direita, tomando aquele cuidado. 300 homens. E o resto pode voltar. Pois 300 homens eu vou te dar na tua mão, os midianitas. Mas os outros voltaram porque voltar, desistir, sempre será mais fácil. Você já pensou se Jesus desistisse? Como seria hoje? Você já pensou se a mulher cananeia atrás de Jesus gritando, filho de Davi, tem misericórdia de minha filha que está miseravelmente endemoniada? Jesus olha para ela e primeiro que mandaram que ela calasse a boca, porque vem gritando atrás de nós. Ela não olhou aqueles que estavam ali para mandar a se calar, porque ela queria ter um compromisso de libertação vindo de Jesus para a filha dela. E Jesus olha para ela e disse, eu não vou tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E o que é que ela disse? Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus diz para ela o quê? Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. E ela teve vitória. Ela teve vitória. Imagine você, quando o cego de Jericó estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começaram a dizer, cala a boca. Isso era para não incomodar Jesus, cala a boca. Jesus manda trazer. O que querem que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Se ele ficasse calado, se ele desistisse, às vezes a vitória está tão perto de nós e nós desistimos. Às vezes a vitória está à nossa cara, mas nós desistimos da vitória. Por quê? O medo. A essência da desistência é o medo, que cauteriza a nossa esperança, não tem esperança. E agora vem o quê? O medo. Querido, presta atenção em uma coisa. Já pensou se nosso patriarca Jó desistisse?
Quando ele passou por tudo que ele passou, agora sua esposa chega para ele: Jó, ainda retém este Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Ora, o que é que Jó diz? Assim como falam doida, fala tu. Deus nos deu o bem, também não pode nos dar o mal. E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus, mas tinha tudo para poder desistir. Temos que aprender isso. Não se pode desistir. Se Deus te levantou para fazer algo, permaneça firme, lute, porque Ele é contigo e vai ter vitória no final. Eu quero dizer para vocês uma coisa: eu sei que a peleja pode estar grande, a peleja na tua casa pode estar grande, a peleja na tua família pode estar grande, mas não desista não, não desista não. Procure se aproximar de Deus, querido. Ei, eu não sei como é que está o teu esposo, o teu filho, a tua parentela. Eu quero dizer uma coisa para você, deixar bem enfático para que você entenda. Não desista de nada não. Coloca na mão de Deus, se posiciona diante dele. Ei, eu tenho enfermidade, eu não consigo curar, o médico não conseguiu curar. Ei, se o médico não conseguiu curar, Deus cura. Se posicione diante dele, porque se o médico não curou, quem faz sinais e opera maravilha é ele, o Senhor. Ele faz sinais e opera maravilha. Ele faz tudo que eu vim transformar em um grande comércio. Nós temos que entender isso. É simplesmente isso. É simplesmente isso. Não se pode desistir, queridos. Ser fiel. Ser fiel até o fim. Espere, porque Deus tem coisas boas para cada um de nós. Sei que a principal coisa que nós esperamos de Deus não está na terra. Não são as coisas materiais, as coisas físicas, não. O que esperamos de Deus, pelo menos eu espero de Deus, é a glória, é a minha salvação, é o poder abraçar Jesus e dizer: valeu a pena, Senhor, eu não desisti não, Pai. Eu estou aqui diante da tua santa e gloriosa presença, Senhor, porque Pedro morreu e não desistiu. O apóstolo Paulo morreu, não desistiu. Todos foram assassinados. Não desistiu. João não foi assassinado, mas João passou por poucas e boas, não desistiu, Senhor. Se não desistiram, porque eu sei que o que o Senhor tem para nós é algo sobrenatural, e se eles não desistiram, os teus servos não desistiram, eu como teu servo, eu também não vou desistir, porque eu sei que o que o Senhor tem para nós é tremendo. Eita Deus! O que Deus tem para mim e para você é tremendo. Temos que entender isso. Há um segredo, igreja. Há um segredo no comportamento daqueles homens daquela época, que não desistiram por qualquer coisa. Não desistiram. E se eles não desistiram, porque há um segredo. Segredo esse que nós vamos desvendar esse segredo. Vamos ter uma descoberta tremenda naquele grande dia. Porque sofreram tanto e não desistiram. Tem algo no meio. Algo que é muito forte, muito poderoso. Porque eles não desistiram. Porque foram perseguidos, mas não desistiram. Permaneceram fiéis ao Senhor Jesus ali na luta, na peleja, sofrendo, mas não desistiram. Eu começo a me colocar na posição e entender que tem algo sobrenatural que é magnífico. E eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Quero viver o que Deus tem para você. A desistência não pode. A desistência é algo que você não tem que ter quando são para as coisas que você tem que guerrear em nome de Jesus para vencer. A desistência tem que ser para coisas negativas que vai te tirar da presença de Deus, que vai te prejudicar de alguma forma. Sim, é positivo, mas quando se trata das coisas de Deus, ou dúvida que tem no teu coração, ou medo, joga por terra e lute, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Nós temos que entender isso, queridos.
Deus é bom. Ele tem vitória para mim e para você. Ele vai fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Antes da trombeta tocar, você vai ver o que ele vai fazer no meio do seu povo. Aí dizem, é que Satanás está começando a fazer arte, se manifestando, destruindo, matando e roubando. Enquanto ele está fazendo isso, não faz pior, porque Deus está no controle de todas as coisas. O que ele vai fazer é matar, roubar e destruir. Deus vai nos trazer vitórias, maravilhas, triunfo. Ele vai nos honrar ainda na terra. E o nome dele vai ser mais e mais e mais e mais e mais glorificado, porque ele é Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Só ele é o Senhor e não há outro. Creia nisso, queridos, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus cuide de todos de uma forma poderosa, queridos. Todos vocês que estão aqui, aqueles que estão assistindo, que vão assistir pelo YouTube também. Que Deus abençoe vocês. Como eu sempre digo, Deus vai abençoar mais e mais a vida daquele que ouve este canal. Deus vai fazer coisas tremendas, creia nisso, porque o poder de Deus há de ser manifestado nas nossas vidas e vai ser em nome de Jesus. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, agradeço a vocês e que Deus vos abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palma para Jesus, igreja!